Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre a corrida de rua mais tradicional do Brasil, a São Silvestre. E nós vamos falar da São Silvestre como? Do ponto de vista de um corredor que todo ano está lá na largada e na chegada na Avenida Paulista e de um profissional da educação física que também já correu muitas edições da São Silvestre e ajuda pessoas a correr provas como essa, com eficiência, com alegria e com segurança também. Estão conosco o Ademir Paulino, que é treinador especializado em corrida. Ademir, muito obrigada pela sua presença conosco hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço. Estou feliz de poder falar aqui com as pessoas dessa prova tão importante, a mais tradicional do Brasil. Bacana. E quem está conosco também é o Dr. Leandro Iwamoto, que é médico fisiatra, corredor, está todo ano na São Silvestre. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bem, bom dia, Cássia, obrigado pelo convite. Então, deixa eu já começar, doutor Leandro, por você, porque eu sei que você já correu muitas edições da São Silvestre. Quantas no total e quando você começou a disputar essa prova? Olha, Cássia, eu comecei em 2015, meu histórico de São Silvestres, e desde então, religiosamente, todos os anos eu venho correndo, exceto no ano de 2020, que a gente teve uma pausa, e esse ano vai ser a 9ª São Silvestre que eu vou correr. E por que você resolveu começar a correr a São Silvestre? Comecei a correr a São Silvestre mais como um desafio mesmo, mas também porque na época eu estava passando por um processo já de emagrecimento, de bem-estar, de cuidado com a minha saúde. Então, em 2015, eu ainda estava pesando um pouquinho mais do que peso hoje, também estava meio devagar, estava meio não muito cuidando da minha saúde, como um médico deveria cuidar, né, dar um exemplo para as pessoas. Então, a São Silvestre foi um incentivo tanto para a saúde como um desafio para mim mesmo, pessoal. Tá certo. A gente vai falar um pouco mais dessa jornada, né, de várias provas disputadas, mas eu quero colocar o Ademir nessa conversa também, porque o Ademir, fiquei sabendo que também é um corredor recorrente de São Silvestre. Quantas edições até hoje, Ademir? O ano passado foi a 15ª, eu corri a última São Silvestre, que era organizada no período da noite. A galera mais antiga aí vai lembrar que a São Silvestre era às 11 horas da noite, foi em 1989. Eu corri a minha primeira São Silvestre com 12 anos de idade. E nessa época eu era atleta, só atleta. E aí, ao longo desses anos todos, participei muitas vezes, já treinei muitos corredores para participar. E a minha última foi a edição passada. E a São Silvestre, ela, assim, a gente brinca que todo corredor, se não corre a São Silvestre, não se torna corredor, né? Então, a São Silvestre é aquele carimbo nosso dos corredores né, como uma prova mais tradicional. Inclusive, nos anos 90, né, quando a São Silvestre, né, quando eu comecei a correr a São Silvestre, era uma das poucas provas que a gente tinha no Brasil, diferentemente do que acontece hoje. Então, o corredor, naquele momento, a gente treinava basicamente para correr a São Silvestre. A gente tinha outras provas, mas eram provas bem menores, né? E a São Silvestre sempre foi muito grande, não só a nível Brasil, Cássia, mas também a nível mundial. A gente já teve campeões olímpicos, campeões mundiais, recordistas mundiais, recentemente correndo a prova. Muito legal. Você sabe que eu não cheguei a pegar como corredora essa época da São Silvestre noturna, mas eu tenho memória disso de criança, de ter, inclusive a transmissão, né, na televisão da São Silvestre à noite, e acho que devia ser bem interessante também, né? Quais são as vantagens de ter uma prova assim num horário alternativo? Porque ano passado, Ademir, eu fiz minha primeira São Silvestre, adorei, achei um barato, me preparei, mas assim, eu achei um pouco quente o horário. As mulheres largam ainda um pouquinho mais tarde, e a hora que você está concluindo a prova já está um calorão danado. Eu imagino que tenham sido duas experiências muito diferentes fazer a São Silvestre no período noturno e no período que ela é feita hoje, né? Sim. Esse acaba sendo um dos desafios da prova, né, Cássia? A gente está em dezembro, em São Paulo, no verão, então, assim, esse horário que a São Silvestre larga, que é um horário relativamente tarde, né, para as provas hoje,
é um desafio. E aí uma das coisas, né, até como treinador, já dando uma dica para quem vai participar e falando um pouco dessa questão de adaptação, é importante que a gente coloque o nosso corpo nessa situação. Então, imagina, né? Eu imagino uma pessoa que mora no Nordeste do Brasil, que às 5 horas da manhã já está às 25, 26, 27 graus, né? Então, esse corredor, ele acaba se adaptando a esse clima. Nós aqui do sul de São Paulo, enfim, do Sudeste, a gente que treina cedo, a gente sempre está com um clima um pouco mais ameno. E aí, quando a gente vai correr uma São Silvestre, que tem uma largada mais tarde, com mais calor, é importante que a gente coloque o nosso corpo nessa mesma situação. Antigamente, né, quando a gente estava lá, falando lá dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a São Silvestre, a largada era às 11 horas da noite. E era feita para a gente terminar praticamente ali na virada do ano, né? É importante falar também que naquele momento a distância era 12 quilômetros. A partir de 90, 91, que a distância passou a ser os 15 quilômetros que é disputado até hoje. Então eu acho que uma dica assim principal, Cássia, isso faz parte da dificuldade da prova, é a gente tentar se colocar na mesma situação, ou seja, treinar no mesmo horário que a gente vai correr na prova. É uma ótima dica mesmo. Tem muita gente que treina cedinho, às vezes antes do trabalho, e aí não está habituado a correr com temperatura mais elevada. Agora, Leandro, como que foi para você, quando você começou essa preparação para correr a São Silvestre? Você estranhou muita coisa, por exemplo, na sua primeira edição? Porque eu imagino que a São Silvestre não tenha sido a sua primeira corrida de rua, ou foi? Não, a São Silvestre não foi a primeira corrida de rua. Inclusive, a primeira corrida foi uma night run, que a gente chama, né? Corrida noturna. Estava na minha zona de conforto, como o Ademir falou agora, estava num clima extremamente favorável. E a São Silvestre, a primeira, foi um desastre, na verdade. Pelo contrário, não estava preparado direito, o sono não estava adequado, alimentação prévia nenhuma. Então, a prova foi um desastre. Inclusive, tive uma desidratação na primeira vez. Olha. Então, o risco que a gente está sujeito a correr. Correr nesse horário quente, né? 2015 já era próximo aí de um horário muito mais quente do que a gente está acostumado. Então, passei muito mal. Mas eu não passei mal durante a prova. Passei mal na ceia do Ano Novo. Então, depois da prova que eu fui sentir a consequência de ter corrido uma prova mal preparado. A partir daquele ano. E aí, a partir daquele ano, você teve uma mudança de conduta. Como que você fez? Como que você se preparou, né, nesses anos todos para ter aí a corrida de São Silvestre todos os anos na sua rotina e depois dessa experiência ruim da primeira edição, de uma forma mais segura? O que você mudou na sua rotina? O que você incluiu de treinamento na sua vida para poder correr essa prova e correr bem? A primeira coisa que eu acabei mudando, Cássia, foi fazer um acompanhamento nutricional com qualidade. Então, preparo nutricional adequado, ter um nível de hidratação adequado para a prova, saber como é que meu corpo funciona antes de uma prova, saber o quanto de alimento eu devo comer antes de uma prova, qual a alimentação no dia anterior, quanto de carboidrato o meu corpo aguenta para poder performar bem. Isso tudo faz parte de bom preparo. Segundo ponto que eu comecei a regular mais é a rotina de treinos. Eu achava naquela época que, poxa, se eu corri 10 quilômetros à noite, com certeza 15 é só mais um pouquinho, né? Só aquele gás final, já que a gente está com a galera, já que a gente está motivado, é só ir junto, porque a São Silvestre traz uma energia boa. E, de fato, eu completei a prova, mas eu fui sentir a consequência depois. Então, a rotina de treinos foi sendo adaptada para justamente conseguir aguentar uma prova de 15 quilômetros, como o Ademir falou, num horário que seja adequado, que seja compatível com o horário da prova. E o terceiro ponto, mais importante, é uma coisa que a gente quase ignora muitas vezes, né? Nós amadores, não o pessoal que de alta performance já sabe, é ativar a musculatura de forma correta antes da prova. Fazer educativo, fazer alongamento, fazer alguns educativos para ativar a musculatura, para aproveitar a potência muscular, para evitar que sinta dores ou sinta lesões depois da prova. Então, esses 3 pilares foi o que eu comecei a adotar depois daquele ano desastroso.
Nossa, muita coisa importante, né? Inclusive essa questão dos treinos educativos que no segundo bloco a gente vai abordar com o Ademir. E todos esses pilares, inclusive um deles que é muito subestimado ainda na nossa sociedade, que é o sono, né? Para você conseguir ter atividade física aí de um jeito legal, conseguir ter uma performance boa, mesmo sendo um atleta amador. Eu quero chamar aqui o Ademir agora para a conversa e saber um pouco mais de um projeto que você tem, Ademir, que você trabalha, inclusive indo para o Quênia. Eu imagino que com isso você já tenha tido muito contato com corredores profissionais, aqueles corredores brilhantes que com muita frequência, inclusive, ganham a São Silvestre, né? Como que é esse projeto? Eu fui para o Quênia em 2017, Cássia, com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre esses atletas, né? Eu como atleta, como treinador, tudo que ligava a alta performance sempre me trouxe essa conexão. Então, eu fui para o Quênia em 2017, eu fui o primeiro brasileiro a estar na tribo desses corredores. É bom falar, para quem não conhece, que eles estão numa tribo. O Quênia ele é constituído por 43 tribos, e a tribo dos corredores é a tribo chamada dos Calendis, são os Calendis, e eles estão no alto da montanha, eles vivem a 2.400 de altitude, e eles estão no interior da África, numa região extremamente pobre, sem saneamento básico, vivendo ali ainda de uma maneira de escambo. Cada um produz o seu alimento e eles trocam, uma comunidade muito unida, e que a partir dos anos 80, no comecinho dos anos 80, eles descobriram, até por conta do estilo de vida que eles tinham, que eles levavam, de altos deslocamentos, para buscar água, para ir para a escola, enfim, para fazer os deslocamentos do dia a dia, né, daquele estilo de vida que eles têm, eles eram bons para correr. E a partir do comecinho dos anos 80, a gente está falando aí de 40 anos de história, que esse povo começa a correr e começam a ganhar. E assim, uma coisa muito interessante para nós amadores, né, a grande maioria dos corredores aí amadores, é que assim, não tem uma estrutura, a estrutura que eles têm é muito pequena, não tem suplemento, não tem... basicamente, o tênis, o calçado, é muito comum eles começarem a usar um calçado na adolescência, então eles têm uma formação ali de descalços, o que eu, como treinador, entendo, né, que acaba que as dificuldades também vão forjando pessoas mais fortes, tanto fisicamente como mentalmente. E todas essas características eles levaram para dentro do esporte. Então é uma tribo que treina e que se desenvolveram muito na corrida, em cima desse estilo de vida, né, de geração atrás de geração, dessa dificuldade, e se tornaram a grande escola de corrida no mundo. O outro local, Cássia, que é interessante falar, eu acho que é legal a gente falar para as pessoas, é a Etiópia, né? As duas grandes escolas de corrida no mundo é o Quênia e a Etiópia. E esse ano eu tive a oportunidade de ir para a Etiópia também, um país vizinho ao Quênia. Ambos estão no noroeste da África. É interessante falar também que os melhores corredores do mundo saem daquela região, né? Eles estão ali naquela região, no noroeste da África, à beira do Vale do Rift, que é uma grande fenda que passa ali e que corta esse chifre da África. E na Etiópia também é uma tribo. Então, os melhores corredores do mundo saem de uma tribo, e eu, podendo conhecer essas tribos, eu consigo fazer uma ligação direta com a alta performance, porque tanto o etíope como o queniano, eles são seres humanos muito fortes, são pessoas que foram forjadas com a vida difícil do dia a dia a serem pessoas fortes. Então, um esporte difícil como é a corrida, né? A gente falando de atletismo e de corrida de longa distância, que parte do desenvolvimento desse esporte passa por você suportar o desconforto. Então, esses atletas, e assim, várias interações sociais, eu perguntando, como que vocês fazem para aguentar aquele final de prova, aquele esforço grande?
E eles, assim, eles têm uma naturalidade nessa resposta e falam assim, não para nós não é difícil. O difícil é o dia a dia. Quando a gente está ali correndo, a gente está, para nós, é tranquilo, sabe? Então, acaba que aquela dificuldade forja aquelas pessoas, né, tanto etíope como queniano, a se tornarem tão bons nesse esporte. E assim, a minha ligação com o Quênia, ela começa no final dos anos 90, quando esses atletas começam a vir para São Silvestre. Então, 94, 95, eles começam a vir para São Silvestre, começam a ganhar, né, as provas aqui da São Silvestre, e nós, brasileiros, a gente começa a ter contato com esses atletas, né? Ter contato e ver essa excelência, né, que eles têm dentro do esporte. Bacana. E parte do meu projeto, né, Cássia, é levar corredores brasileiros, amadores, a terem uma imersão nessa cultura e, de certa maneira, se inspirar, conhecer uma cultura diferente, conhecer essa alta performance. E aí, quem quiser mais detalhes, vou até deixar aqui o seu site para os nossos ouvintes, é ademirpaulino.com. ademirpaulino.com, aí dá para ter mais detalhes, inclusive, desse projeto que leva corredores daqui para conhecer essa realidade de outros corredores, de alguns que são aí os mais importantes do mundo em performance. Agora, Leandro, eu sei que você, além de correr a São Silvestre todo ano, se dedicar às corridas, você também ajuda muita gente que está correndo e acaba sofrendo algum tipo de lesão, acaba sofrendo por causa de dores dessas lesões. Como que é o seu trabalho e o que é mais frequente de lesão quando a gente fala de corrida? Envolve aí muita análise clínica, de acordo com os pacientes que aparecem no consultório, porque a gente tem vários perfis de pacientes que vêm aqui. Tem gente que já corre longa distância, já está acostumado e resolve dar aquela abusadinha. Por exemplo, tem um tema muito polêmico aí, depois a gente até pode falar sobre isso, mas, por exemplo, a pessoa não está acostumada a usar um certo tipo de calçado e resolve usar, por exemplo, abusar com um calçado diferente do que ela usa, porque ouviu dizer que aquele tipo de calçado, ele gera mais alta performance, dá mais velocidade para ele. Esse tipo de pessoa está mais sujeito a trabalhar em alta velocidade com aquele calçado que ela não está acostumada, e isso exige uma força de reação ao solo maior, ou seja, ela não tem a musculatura preparada para isso. Isso gera muita tendinite do calcâneo, tendão de Aquiles machucado, fascite plantar, dor no pé, e sobrecarrega até a articulação acima, tornozelo e joelho. Então, dores no joelho, osteoartrite de joelhos, tá? Osteoartrite de tornozelos, isso é muito comum em corredores. Agora, a gente tem outro perfil, que é o corredor que começou agora e não está acostumado a correr, não fortaleceu e começa a sentir dor na lombar, dor nas costas, dor nos joelhos, porque não tem fortalecimento do core abdominal correto, não fez um preparo muscular adequado para começar uma corrida de rua. Então, a gente tem esses dois perfis mais frequentes aqui, né, no nosso ambulatório, no nosso consultório, que a gente atende bastante na reabilitação de atletas. E nessa reabilitação, né, que é a dúvida que muitas pessoas têm. A pessoa teve uma lesão, e aí a gente está falando de diferentes lesões que vão ter tempos de recuperação e abordagens médicas diferentes em relação a elas, mas é um tipo de recuperação em que a pessoa precisa parar tudo para se recuperar, ou ela pode fazer ainda algum tipo de atividade física enquanto vai tendo aquela recuperação? Então, a gente tem vários tipos de graus de lesão. Então, tem aquela lesão que está no ponto de parar mesmo. Então, lesão grave, lesão com rompimento quase de tendão. Então, a pessoa tem que parar a atividade para justamente conseguir fazer uma boa reabilitação adequada, parar por um tempo a atividade física, para ir se recuperando aos poucos e retomando o fortalecimento aos poucos. Agora, a gente tem outro perfil, que são lesões que dá para conciliar com o trabalho físico, com a atividade. Então, tem atletas, por exemplo, que vivem do esporte, eles não podem parar o treinamento de repente. Então, a gente consegue reduzir a carga de exercícios deles, focar mais em ganho de massa muscular, focar em ativação muscular, para justamente conciliar a reabilitação junto com o trabalho deles. Tá? Então, a gente pode trabalhar dessas duas maneiras. Não necessariamente tem que parar completo.
Leandro, essa necessidade de ter essa preparação muscular, né, essa atividade com musculação mesmo, era algo que você tinha consciência nos seus primeiros tempos com a corrida? Olha, Cássia, inicialmente, quando eu comecei em 2015, estava no 5º ano da faculdade de medicina. A gente estava com a teoria em dia, mas na prática a gente percebeu que fala, para que eu vou ativar a musculatura, fortalecer? Não, eu só quero correr, só quero emagrecer, vou correr para emagrecer, acabou. E tá bom assim, mas eu não tinha consciência no começo. Eu fui sentir isso depois quando as lesões foram começando a aparecer. Eu falei, poxa, achava que dor era coisa de gente mais velha, mas não é não. Gente mais nova acaba tendo dor também, acaba tendo lesão também, cada vez mais frequente. E como que é a sua rotina de atividade física atualmente, durante a semana? O que você faz, quantas vezes por semana, Leandro? Muito bem. Eu treino 5 a 6 vezes por semana. Tá? Então, tento distribuir, dependendo da semana, às vezes é mais corrida, não consigo conciliar todos os dias, mas média 5 vezes por semana, treinos de corrida. Então, vai com treinos de intervalado, treinos de tiro, ou treinos de rodagem, simplesmente que é aquela corrida que não é trote, mas é um ritmo um pouco mais acelerado. E 2 dias da semana eu acabo fazendo a musculação, o fortalecimento. Então, eu acabo regrando um pouquinho mais para conseguir ganho de massa muscular e manter a performance adequada para as competições que eu quero participar. Uhum. Ademir, lá no primeiro bloco, o Leandro mencionou os exercícios educativos de corrida. Quero que você explique para o nosso ouvinte o que é isso e quero começar a conversar com você a respeito de como a gente faz para aquele ouvinte que está nos escutando e está querendo disputar uma São Silvestre para que ele comece a ter aí uma rotina de treinos para conseguir. Então, vamos começar explicando a questão dos treinos educativos. Os treinos educativos, eles são exercícios que foram criados para a gente fazer a repetição de alguns gestos e para que a gente coloque esse gesto, quando a gente tenha mais ferramenta para conseguir melhorar a nossa postura a nossa postura durante a corrida, né? Então, esses exercícios, a gente sempre praticou com bastante frequência, né? Principalmente o pessoal mais antigo, que tinha essa coisa da corrida como performance, mas eu comecei a entender que o corredor brasileiro, ele tem um perfil de ser uma pessoa que praticou atividade física quando era na fase criança e na fase mais jovem, e quando começa a fase adulta, parou de praticar atividade física. E depois de 5, 10, 15, 20 anos, volta a praticar atividade física. Esse é o perfil do corredor brasileiro, do esportista brasileiro. De fazer na infância, na parte mais adolescência, e depois parar, e depois, por algum motivo, voltar a fazer atividade física. Então, o que a gente vê é que esse corredor, essa pessoa, ela ficou muito tempo parada, sem fazer atividade. Então, os exercícios educativos, eles trabalham a parte coordenativa. Então, quem ficou muito tempo parado, é como se a gente criasse lacunas de aprendizado motor. Então, você ficou um tempo ali, 5 anos sem fazer atividade física, só sentando, andando, se mexendo pouco, você perde parte da coordenação, você perde parte desses movimentos. Então, os educativos, a ideia é trazer esses movimentos de novo, criar uma biblioteca motora para esse corredor de novo. Então, isso dá mais condição para que ele consiga melhorar sua postura durante a corrida, para não ter lesão, né, como o Dr. Leandro colocou bem, e também para conseguir ter uma performance melhor. Esses exercícios também, eles funcionam como parte do aquecimento. O Leandro falou que uma das coisas que ele incluiu aí na rotina dele, antes da corrida da São Silvestre, é fazer essa ativação. Os exercícios educativos, eles fazem isso. Mas são exercícios extremamente simples e que a gente, o nosso cérebro, ele funciona à medida que a gente vai praticando algum exercício, vai fazendo aquele exercício de forma repetitiva, a gente vai conseguindo ter um refinamento motor, a gente vai conseguindo fazer aquilo de uma maneira mais fácil.
Bacana. E para quem está ouvindo a gente e quer treinar para correr a sua primeira São Silvestre, a pessoa te procura, porque o Ademir, além de tudo isso que ele faz, ele também treina as pessoas. Tem grupos que correm. Você corre no Ibirapuera e corre em outros lugares em São Paulo com essas equipes, com essas pessoas, Ademir? Sim, eu estou no Ibirapuera, eu estou na USP, eu estou no Parque Severo Gomes, enfim, estou em alguns parques, né? Então, para esse iniciante, né, Cássia, para esse iniciante, é assim, uma coisa importante falar é que nós, seres humanos, somos, se a gente fosse falar de um superpoder que a gente tem, né, o ser humano, a gente pode pensar, na inteligência, mas uma das coisas que a gente tem muito forte, nós somos seres corredores. Nenhum animal na natureza tem tantas adaptações fisiológicas e físicas como o ser humano. Então, assim, a forma do nosso corpo, como o nosso pé ele tem um formato para devolver energia. Então, o formato do nosso pé, como é o nosso joelho ele é um amortecedor. Como a gente faz a troca de calor, o nosso corpo tem, a gente tem a transpiração, que é uma forma super eficiente de fazer a troca de calor, de abaixar a temperatura corporal, né? A gente sabe que vários animais correm por um determinado momento e precisam parar, porque senão eles morrem, porque a temperatura sobe demais. O ser humano, ele se desenvolveu em cima das corridas de longas distâncias. Então, se a gente voltar algumas gerações atrás, a gente entende que o nosso superpoder, inclusive para fazer caças de resistência, como a gente conseguia a carne lá atrás, era através da corrida. Ficava correndo atrás de um animal durante muito tempo. Então, dito isso, a gente tem um corpo totalmente preparado para correr. Independente da idade que você tenha, o nosso corpo ele é preparado para a corrida. Então, para quem quer começar a correr, para quem quer começar a se mexer, a caminhada ela é o primeiro passo para a gente começar nessa corrida. Então, se você começar a fazer caminhada, 3 vezes por semana, você já começa a preparar o seu corpo fisiologicamente e fisicamente para que você comece a correr. E aí, gradativamente, você começa a incluir o trote. O trote é a nomenclatura que a gente utiliza para uma corrida que é praticamente na velocidade da caminhada. Então, esse é um grande erro do iniciante, que é começar a correr e já quer começar a correr rápido, né? Então, não, você precisa começar devagar, praticamente fazendo aquela corrida na velocidade de uma caminhada. Então, um exemplo simples, você caminha 30 minutos, né? Aí você começa a caminhar 4 minutos e caminha e trota 1 minuto. Caminha 4 minutos e trota 1 minuto. E assim, gradativamente, você vai aumentando 2 minutos, 3 minutos. O nosso corpo ele vai mudando muito rápido. Essas adaptações elas vão acontecendo de maneira muito rápida. Então, assim, em 8 semanas, a gente já consegue que qualquer pessoa de qualquer idade, obviamente, que tenha, né, que esteja saudável, qualquer pessoa consiga chegar aí nos seus 4, 5 quilômetros, né? E esse esporte de resistência, ele é um esporte que a gente faz uma analogia com a aviação, que a gente precisa de horas de voo. Então, é um esporte que, aos poucos, né? Então, você começa ali correndo seus 5 quilômetros, que você já vai ter grandes adaptações físicas, fisiológicas, você já vai ter um bem-estar, uma qualidade de vida melhor, vai dormir melhor, enfim. E aí, aos poucos, você vai aumentando isso gradativamente. E o Leandro comentou, né, que um dos erros dele foi ali, eu corria 10, eu vou correr 15. Não é assim, né? Então, a gente precisa desse tempo de maturação para você ir aumentando. Mas é importante falar que qualquer pessoa pode começar a correr e que é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo por conta da facilidade e de todos os benefícios que o esporte traz para a gente.
eu quero perguntar aqui para o Leandro, e o Leandro é curioso, porque o Leandro nesse programa ele está com 2 crachás, né? De corredor e de médico. E agora colocando seu crachá de médico, Leandro, a pessoa quer começar a correr, não tem experiência, começou a fazer essas caminhadas aqui, como o Ademir indicou, está começando gradualmente, mas quer saber se realmente ela pode correr, se não tem ali nenhuma contraindicação no caso dela específico. A gente sabe que, em geral, é um esporte bem tolerado, mas o que ela deve fazer? Vai ao médico? Que tipo de conduta que ela tem que ter se quiser, de fato, correr com regularidade? Perfeito. É importante, primeiro, para quem quer começar a correr, fazer uma avaliação médica clínica geral. Uma avaliação cardiológica, ver se o coração ele tem um ritmo adequado, ele respeita um ritmo adequado conforme vai fazendo atividade física, para saber se não tem nenhum problema genético, nenhum problema que pode se agravar durante uma atividade física de alta performance ou alto impacto, aí, por exemplo. Se a frequência cardíaca dessa pessoa se elevar muito, algumas pessoas podem ter reações, por exemplo, de gerar algum desbalanço no ritmo cardiovascular. Então, isso pode comprometer a atividade física dessa pessoa. Então, primeiro de tudo, fazer uma avaliação médica. Segundo ponto, é focar naquelas preparações que a gente comentou lá no começo. Então, ter uma alimentação adequada, ter uma noite de sono adequada, fazer um bom preparo físico, ter um treinamento adequado, como o Ademir comentou. Então, aos poucos, vai progredindo no treino. Mas um cuidado específico que é importante alertar a população em geral, quando a gente começa a correr é muito gostoso. Você vai começando a correr mais distâncias, vai se adaptando mais, e tem gente que acaba entrando na vibe de tentar usar algumas medicações anti-inflamatórias para mascarar a dor e continuar correndo. Gente, dor é um sinal de alerta do corpo. Se você está sentindo a dor, tem um motivo. A dor ela não vem de graça. Não é para você mascarar com anti-inflamatório e continuar correndo. Tem gente que usa um remedinho antes da prova, porque, poxa, eu vou competir hoje, vou competir amanhã, vou fazer semana que vem, e vai abusando da medicação anti-inflamatória. Isso vai prejudicando função renal, função cardiovascular, gerando necrose de osso. Tem atletas jovens hoje, de 30, 40 anos, que tem osteonecrose porque abusou de anti-inflamatório. Cuidado, o osso vai morrendo. Outra coisa que é importante é o maravilhoso mundo dos pré-treinos. Cuidado para não abusar do pré-treino, pessoal. Então, não é uma cápsula de cafeína, não é aquela cápsula que vai te deixar muito melhor para performar bem. Os atletas em si não fazem isso. Eles vão acostumando o corpo, vão tendo um treinamento progressivo e performam bem. Agora, aquela pessoa amadora que de repente acha que vai encontrar um milagre numa cápsulazinha, você acha mesmo que aquilo vai mudar o ano inteiro de treinamento que você teve naquela prova? Então, isso tudo é um cuidado que a gente tem que ter antes da prova. Para quem quer começar a correr, quem está começando nesse mundo da corrida, não se encante com essas pílulas mágicas, tá? Então, fazer um acompanhamento médico adequado, fazer uma preparação adequada física e também alimentar e do sono, fazem parte dos pilares para a gente começar a corrida. Tá ótimo. Olha, alerta super importante. Eu quero encerrar aqui deixando maneiras das pessoas entrarem em contato com vocês. Então, no caso do Ademir, ademirpaulino.com é o site, que eu acho que é a forma mais fácil. Doutor Leandro, tem alguma rede social que a gente possa divulgar aqui? O pessoal pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @drleandroiwamoto, Dr. Leandro Iwamoto. O pessoal pode entrar em contato também pelo site, que é drleandroiwamoto.com.br, tá bom? drleandroiwamoto.com.br. Tá certo. Ademir, você tem alguma rede social aberta? Tenho sim. O meu é Ademir_Paulino. Eu estou no Instagram, inclusive eu passo bastante dicas aí de aquecimentos e de tudo relacionado à corrida. Maravilha, eu quero agradecer demais a participação de vocês dois, que eu tenho certeza inspiraram muito os nossos ouvintes que já correm a São Silvestre ou que ainda não correm a São Silvestre, mas certamente vão se programar para fazer isso. Conversei aqui com o Ademir Paulino, treinador especializado em corrida. Ademir, muito obrigada, tudo de bom para você. Eu agradeço, adorei participar. E agradeço demais também o Leandro Iwamoto, médico fisiatra, corredor recorrente da Corrida de São Silvestre. Doutor Leandro, obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Cássia.
Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.